Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Justiça de Deus, onde estamos caminhando para entender vários conceitos sobre como funciona a justiça de Deus no Novo, no Antigo Testamento, comparando a justiça de Deus com a justiça dos homens e o que Deus espera de nós dentro da sua justiça. Amém? Vamos seguir hoje o nosso texto. Hoje nós vamos para o Antigo Testamento, em Malaquias, capítulo 2, versículo... Me perdi aqui agora. Versículo 17. Vamos ler o 17. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também ao perguntar onde está o Deus da justiça. Então aqui a gente vê o reflexo de um povo que está se questionando sobre a justiça de Deus. Será que Deus realmente é justo? Será que Deus tem sido justo com a gente? Nós temos passado por tantas dificuldades. Poxa, nós recebemos tantas promessas, mas ainda não vivemos tudo. Caramba, será que realmente Deus tem sido justo? E esse povo se questionava muito sobre a justiça de Deus. Então, olha o que o profeta Malaquias disse ao povo, ou melhor, o que Deus disse ao povo através do profeta Malaquias. Agora no capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Era uma menção a Cristo, ao Messias. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo ardente que refina o metal, como o sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Essa passagem nos conta muito sobre um momento que Deus estava irado contra o povo, porque o povo estava ficando cada vez mais idólatra, estava ficando cada vez mais longe de Deus, estava buscando menos a Deus, estavam fazendo sacrifícios de qualquer jeito, estavam sacrificando animais impuros, animais cegos, aleijados, que na época era um ritual super tradicional, trazendo para os valores de hoje, é como se a gente fosse fazer aquela oração morta, aquela oração que você vai lá, dorme e tal, Pai, aquilo ali não significa nada, nem para Deus, nem para você. Espiritualmente aquilo não significa nada. Você está repetindo vãs palavras. Então, quando você se entrega para Deus, mas o teu sacrifício, ele não é aquele sacrifício de verdade, você não para realmente para entrar em comunhão, você não está de fato doando algo que você pode doar para Deus, Deus fica chateado, Deus não gosta. Obviamente, ele se sente como um pai que o filho não está dando atenção para ele. Então, aqui, Deus está exatamente nesse momento com o povo. O povo estava cada vez mais distante de Deus, então Deus levanta o profeta Malaquias, aproximadamente 100 anos depois do profeta Ageu e Zacarias, e esse profeta, ele é levantado num momento em que o povo está distante, em que o povo está cada vez mais se questionando. Na época era uma tradição, por exemplo, se casarem apenas entre si, eles estavam se casando com vários estrangeiros e estrangeiras, e o povo estava seguindo o que queria nessa época, essa que é a verdade. Então Deus começa a questionar o povo através do profeta. Então ele começa a falar, pô, mas vocês estão falando que eu sou injusto? Pô, mas vocês que não me buscam, vocês que me entregam sacrifícios assim, vocês que fazem isso. E cara, outra coisa, eu já preparei um mensageiro. Eu já preparei, tá tudo certo, já tá tudo pronto pro mensageiro chegar. Mas assim, do jeito que vocês estão aí, o que vai adiantar isso? É como se Deus estivesse falando mais ou menos assim, ó, eu já preparei o advogado que vai entrar pela tua causa. Mas assim, do jeito que você está se tratando, assim, do jeito que você está se posicionando, de que vai adiantar? Porque o advogado vai chegar, vai te defender, e na hora de você olhar para si mesmo, você não vai enxergar nada, você não vai ver pureza no teu coração. Porque ele diz aqui que quando o Cristo vier, quando o mensageiro chegar, que ele está fazendo uma menção a Cristo, na prática, ele vai entrar como um fogo ardente, e esse fogo ardente, ele purifica. Se ele purifica, ele tira tudo quanto é tipo de impureza, para sobrar só o que é puro, o ouro, a prata, ou como ele se refere, para sobrar as roupas brancas.
Então, se você não tem roupas brancas, se você não tem ouro, não tem prata, na essência, de que vai adiantar? O mensageiro vai vir, ele vai te dar a palavra, e essa palavra simplesmente não vai entrar no teu coração, porque você está com o coração duro. É isso que o Deus está falando para esse povo nesse momento. E no meio disso tudo, o povo começa a se questionar sobre a justiça de Deus. E Deus fala, mas peraí, o justo juiz está chegando aí para te julgar, mas de que vai adiantar? Só que ainda assim, depois, Deus faz um chamado ao arrependimento. E ele chega e fala para o povo, ó, no versículo 6 agora, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. E desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está falando? Que ele sempre foi o mesmo. A gente falou sobre isso na primeira aula dessa série, no primeiro vídeo dessa série. Deus sempre foi o mesmo, no Antigo, no Novo, na época de Abraão, na época de Moisés, na época de Davi, na época de Jesus e hoje. Deus sempre foi o mesmo, ele não muda, o coração dele é igual, a justiça dele também não muda. Se a justiça é um atributo de Deus e Deus não muda, então a justiça dele também não muda. A justiça dele do Antigo e do Novo é igual. A diferença é que naquela época as pessoas não tinham Cristo e muito menos o Espírito Santo de Deus dentro de si para poderem julgar a vontade e entender a vontade do Pai. Hoje nós temos, e por isso é muito mais simples para nós do que era para Moisés. Você já parou para pensar nisso? Que hoje nós temos mais facilidade de nos relacionarmos com Deus, de ter intimidade com Deus, do que Moisés tinha, do que Davi tinha, do que Samuel tinha. Por quê? Porque nós carregamos o Espírito de Deus. Claro, se você reconhece Jesus como teu Salvador. Então, na prática, Deus faz um chamado a arrependimento e garante ao povo, mas ó, mesmo diante disso tudo que vocês estão fazendo de errado, fica tranquilo, se vocês me buscarem, eu tô aqui para vocês. Eu tô aqui para ser o pai de vocês. E para finalizar, no capítulo 4, Deus ainda fala o seguinte, no versículo 2, ó: "Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó, e sob os seus pés, disse o Senhor dos Exércitos." Então essa é uma menção de que Deus garante que a justiça dele, ela age, só que ela age tanto para o bem, se nós estamos fazendo bem, quanto para nos punir, se nós estamos fazendo coisas erradas. E esse é o papel da justiça. Vamos combinar? Você não espera que a justiça de um país ela seja imparcial. A justiça ela tem que ser parcial. É claro que existem momentos políticos, existem momentos que vai mais para um lado, vai mais para o outro, mas nós não estamos falando de política. Nós estamos falando sobre a justiça divina e como ela funciona. Ela funciona justa. Ela entende quem é o justo, ela entende quem é o ímpio e ela bonifica sim quem é o justo. Ela dá sim recompensas para quem é justo, tanto em terra quanto nos céus, mas ela também pune o ímpio. Não quer dizer que esse ímpio não tem direito de arrependimento. Pelo contrário, Deus aqui faz um chamado ao arrependimento. Isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo. No Novo Testamento existem diversas passagens que Deus chama seus filhos para que eles se relacionem com Ele e busquem a sua justiça. Porque a justiça dos homens, ela muitas vezes é enganosa. A nossa própria justiça também. Então, se nós nos basearmos apenas na dos homens e apenas na nossa, eu acho que isso é justo, eu acho que isso não tem a ver com o que nós achamos, tem a ver com o que será que Deus acha. Pergunta para Deus, Deus, isso é justo? Isso que eu quero fazer é justo? Isso que eu estou pensando em fazer é justo? Isso que eu fiz é justo? Isso que eu quero fazer é justo com o meu vizinho? É justo com o meu irmão? Pergunte para Deus e Deus vai esclarecer para ti o que Ele espera de ti e a justiça dele na tua vida. Amém? Vamos finalizar para a gente orar. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai, pela tua poderosa mão de justiça, Pai, sobre esse povo na época de Malaquias, mas também sobre nós até hoje. A tua palavra nos garante que o Senhor é imutável e a tua justiça também. Por isso nós cremos que a tua justiça é perfeita, Pai, e decidimos vivê-la, Pai. Não pela nossa lente, muito menos pela lente da justiça humana, mas sim segundo o teu Espírito. Espírito Santo de Deus, nos aclareia a justiça divina sobre nós e nos mostra se nós estamos pisando fora dessa justiça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana.